O Endrick, ele arma, ele ataca, ele defende, ele volta para marcar, ele sofre falta, ele arranca, ele dribla de uma maneira muito particular que é só dele, finaliza e faz gols. E tudo isso de uma maneira muito fácil. Boa, boa, muito boa noite, muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos, e para você também que não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora pro nosso pós-jogo. Terminou agora, gente, Palmeiras e América Mineiro. Palmeiras aplicou uma goleada nos seus domínios, no Allianz Parque, uma goleada extremamente importante para essa reta final de Brasileiro. Estou falando aqui, eu venho falando, há muito tempo que o Palmeiras, para ser campeão, Palmeiras precisaria ganhar todos os jogos, ou aquele esqueminha que a gente já tinha conversado, né? Daqueles 4 jogos antes do Fortaleza, 1 empate e 3 vitórias. E é o que eu falo, gente, independente dos outros resultados, Palmeiras, nessa reta final, para se garantir, precisa entrar em todos os jogos para ganhar. E foi o que o Palmeiras fez hoje. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui. Eu acho que tiveram algumas mudanças no time que a gente precisa falar aqui também. Então, para deixar o nosso papo cada vez mais leve, mais legal, comenta aqui o que você achou do jogo, comenta aqui as minhas opiniões também, como eu falo sempre. É muito importante aqui a opinião de vocês para o crescimento do canal e também para eu saber o que vocês pensam. Combinado? Bom, gente, Palmeiras entrou com uma escalação um pouquinho diferente, né? O Palmeiras entrou no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, que vocês preferirem. O Palmeiras voltou, né, com essa formação, com esse esquema tático. E logo com 1 minuto e meio de jogo, gol de quem? Do Endrick. Uma bola parada, né, no rebote, o Endrick, ele fez uma finalização, assim, de que poucos jogadores nessa idade assumem essa responsabilidade, têm esse tipo de finalização refinada, com essa força, com esse porte físico que ele tem. Esse é um jogador brilhante, desses poucos que a gente vê, né, que surgem, né? Então, realmente é uma pena mesmo, né? Como torcedora, falando, é claro que eu quero o melhor pro Endrick e eu fico muito feliz pela carreira dele, por ele já ir com essa pouca idade para o Real Madrid, mas como torcedor eu gostaria sim de vê-lo mais aqui no Palmeiras. E bom, acho que não tem como a gente não comentar. Gente, eu sou bem transparente aqui com vocês sabem, né? Eu não gosto de discutir arbitragem porque eu tenho essa opinião, né, de que a arbitragem ela é horrorosa para todo mundo, como eu falo, para uns mais, outros menos, por conta das evidências e outras particularidades, mas eu acho que não tem como a gente não falar sobre essa não expulsão do goleiro do América Mineiro, né? Foi dado impedimento na hora do jogo, mas a entrada que o goleiro deu no Rony, que inclusive no meio do jogo estava a caminho do hospital, é algo assim que para mim não tem discussão alguma. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui que existem coisas no futebol que são inadmissíveis. Eu acho que essa entrada, né, eu acho que é uma delas. Eu acho que a gente pode colocar nesse âmbito do inadmissível. E assim, não nenhuma imagem conclusiva de que o Rony estava impedido, não traçaram as linhas. Então, assim, para que o VAR tá lá, né? Para que o VAR existe? Para que o VAR está no jogo? Porque, assim, não cumpre seu papel, como eu falo, não são profissionalizados, não tem o domínio da técnica, não existe critério. Então, assim, deixem aqui nos comentários, mas, gente, não vou gastar tempo falando de arbitragem, porque eu acho que a gente, como eu falei no Reels do meu Instagram, no intervalo do jogo, acho que o Palmeiras precisa entrar, fazer seus gols, independente de arbitragem, porque realmente a arbitragem aqui no Brasil, ela além de horrorosa, ela é muito falha. Então, acho que a gente nem precisa perder tempo com isso. E o Palmeiras, ele bem incisivo no ataque, né? Tomando as ações do jogo nos seus domínios, né? E o que eu gostei bastante também, gente, foi que
O Palmeiras, ele finalizava, mas ele finalizava com consciência. O Palmeiras no 4-3-3 tem uma construção de jogo melhor. Então a bola ela passa muito mais pelos construtores, né? Ou seja, no meio de campo, os construtores que eu falo, Veiga, e a gente pode falar também com o auxílio e o apoio do Zé Rafael e do Richard Rios. E com esse apoio do Richard Rios e do Zé Rafael, gera uma aproximação dos três. E claro, o meio de campo ele fica assim mais preenchido. E quando o meio de campo ele tá mais preenchido, existe a pressão pós-perda, né, que é a ação imediata depois da perda da bola. E assim, o Palmeiras com muita liberdade, né, para fazer passe longo e a construção, como eu falei, pelos lados, pelo meio. Por isso que o Palmeiras ele estava muito confortável e muito tranquilo, era muito evidente isso. E quando o Palmeiras ele tem espaço, liberdade e aproximação, ele é um time extremamente agudo e consequentemente ele é um time muito agressivo, que vai muito para frente, que tem dinâmica, que tem muita mobilidade. E com isso ele se torna um time mais perigoso, mais voltado para o ataque, mais vertical. E algo que eu achei extremamente importante e muito inteligente também, que aconteceu nesse jogo, que o Palmeiras usualmente fazia quando entrava nesse esquema tático mesmo, é poupar os jogadores fisicamente, ou seja, poupar o time titular. O que eu já falei aqui várias vezes e eu repito, é um fator de rendimento que ele vai ser decisivo para essa reta final do Brasileiro. Enquanto os nossos adversários eles se desgastaram demais, deram a vida dentro de campo, como o Flamengo, o Atlético Mineiro e, claro, o Botafogo também, que até então está empatando com o Curitiba, que já está rebaixado, né? Eu falo isso por matemático, né? Matematicamente, o Botafogo ainda tem chances, mas mentalmente a gente sabe que é um time muito abalado, portanto muito difícil percorrer e ir atrás desse título. Mas como eu estava falando, né, enquanto os nossos adversários diretos pela briga ao título estão fisicamente muito desgastados, o Palmeiras nesse jogo conseguiu poupar o time titular, poupar fisicamente, e quando você se poupa também fisicamente, a parte mental, ela também é preservada, ela também é poupada. E quando você se poupa fisicamente também, você não tem pressa de finalizar, algo que eu acho muito importante no futebol. Dava para perceber muito claramente que a prioridade do Palmeiras era antes construir e depois finalizar. E, novamente, finalizar com consciência. E aos 39 do primeiro tempo, o Palmeiras abre o placar novamente, faz o 2-0, num lance onde foi uma falta gerada pelo Endrick. Como é bom ter o Endrick no nosso time, né, gente? Eu vou falar um pouquinho depois só dele, porque eu acho que esse vídeo merece alguns minutinhos, alguns segundos falando do Endrick, porque o que ele joga é brincadeira. E bom, o Veiga, ele cobrou a falta muito bem, na minha visão. O Murilo, ele tava na bola, mas o gol ele foi contra, né? Foi o zagueiro do América Mineiro que fez o gol. E falando do Endrick, como eu comentei com vocês, o Endrick ele arma, ele ataca, ele defende, ele volta para marcar, ele sofre falta, ele arranca, ele dribla de uma maneira muito particular que é só dele, finaliza e faz gols. E tudo isso de uma maneira muito fácil. É impressionante o quanto o Endrick faz tudo isso. Ou seja, ele é um pacote mesmo de ser muito acima da média, né? Ele faz todos esses fundamentos muito acima da média, ele faz tudo isso muito bem. E como eu falei, de uma forma muito fácil, ele faz parecer muito fácil. Por isso, eu gostaria que você comentasse também sobre o jogo do Endrick, o tanto que o Endrick é importante, e foi essa virada de chave, né? No jogo da virada histórica contra o Botafogo, ele chamando a responsabilidade. Foi o nome do jogo e acho que essa arrancada do Palmeiras pro título, eu acho que é muito por conta do Endrick mesmo, né? E aí, no segundo tempo, gente, a tônica parecia até que o Palmeiras começou também, como eu falei um pouquinho lá atrás, começou a poupar mais os jogadores, né? Então, parecia que o Palmeiras, ele tocava mais a bola, ele estava, como eu falei, se poupando fisicamente também, né? Não abdicou da posse da bola, justamente para o América Mineiro se cansar e o Palmeiras tocando a bola de uma forma leve, uma forma tranquila, até que aos 42
do segundo tempo. Foi uma jogadaça, que jogada linda do Piquerez pela esquerda. Ele dribla o jogador do América Mineiro, ele faz uma tabela com o Jailson, que devolveu para o Piquerez, e o Piquerez, ele literalmente dá uma assistência para o Flaco Lopes, que empurra a bola para o gol, e o Palmeiras faz 3-0. O Palmeiras terminou, foi uma goleada de 4-0, ainda teve o último gol, né? O último gol foi bem no finalzinho do jogo, foi um escanteio, né? E o Flaco Lopes de novo, né? Fez o gol, foi um 4-0 com a assistência do Jailson, que eu achei que entrou muito bem hoje. E como eu falei, né, gente, eu acho que é bom terminar essa rodada assim, né? Jogando a pressão completamente para os lados de lá, completamente para os nossos adversários que estão em busca desse título também. Acho que é importante a gente falar que o Palmeiras matematicamente pode sim ser campeão contra o Fluminense. Novamente, não é para fazer conta, gente. O Palmeiras, ele precisa ter isso na cabeça, ele precisa entrar para ganhar. Enquanto esse título não for do Palmeiras, matematicamente o Palmeiras precisa entrar para ganhar. Foi ótima essa goleada para ter esse primeiro critério de desempate, né, que é o saldo de gols ficar mais elástico, né, perante ao Atlético Mineiro, que aplicou um 3-0 hoje lá no Maracanã, uma vitória brilhante em cima do Flamengo. Mas, como eu falei, é muito bom terminar essa rodada assim, né, nesse clima leve, colocando pressão nos nossos adversários. E o Palmeiras, ele, no segundo tempo, como eu falei, o Palmeiras, ele acelerou com os reservas, né? Enquanto o América Mineiro, ele estava completamente devastado por vários motivos, né? Por já estar rebaixado, por animicamente, enfim, tá com muito abaixo, né? Muito abaixo tecnicamente, taticamente também. E o Palmeiras, com os reservas, acelerou o jogo e, consequentemente, descansou o time titular, né? Então eu acho que realmente foi a rodada perfeita para o Palmeiras e eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber, é muito importante para mim saber a sua opinião. Segue o líder mais do que nunca. Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre.